Senhor, mais uma vez nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui juntos com os nossos corações e pensamentos voltados ao Cristo, para podermos mais uma noite ouvir da tua palavra, aprender da tua sabedoria e do teu amor infinito, Pai. Muito obrigado por mais esse dia de vida, muito obrigado pela presença dos nossos companheiros aqui, encarnados e desencarnados. Eu te peço, Senhor, a tua permissão para esse estudo de hoje, Senhor, a tua bênção. Ilumina o nosso estudo para que nós possamos aprender mais e ter mais a tua presença dentro de nós, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, mas livra-nos da prática do pensamento de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Amém. Então vamos começar mais um estudo nosso. Nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. Nós vimos aqui a parte Moisés, o Cristo, o Espiritismo. Aí entramos ali na parte Aliança da Ciência e da Religião, que nós terminamos no estudo passado, e nós ingressamos aqui na Instrução dos Espíritos, né? A parte da Nova Era. Nós vamos continuar o nosso estudo dessa parte. Nós tínhamos parado nesse parágrafo aqui, anotado, do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências. Eu vou recapitular um pouquinho nosso estudo. Essa parte da Nova Era, basicamente, nós vamos estudar aqui sobre a moral do Cristo e a mudança que essa moral vai fazendo aos poucos na nossa sociedade, que é justamente o objetivo da moral cristã. A moral cristã, ela não Jesus não veio simplesmente exemplificar essa moral simplesmente do ponto de vista teórico. Ela, do ponto de vista prático, quando aplicada por cada um dos espíritos aqui encarnados, ela vai gerar justamente a regeneração do planeta. O planeta ele não se regenera, não torna o mundo regenerado da noite para o dia. Conforme os espíritos que aqui estão conseguem assimilar os ensinamentos de Cristo, que é o nosso modelo e guia, e colocar esses ensinamentos em prática, há uma mudança interna de cada um, que leva a uma mudança coletiva, ou seja, uma mudança no globo inteiro, certo? Então, aqui nessa nossa parte do estudo, nós vamos justamente estudar o que essa moral cristã traz de inovador e qual a mudança que se pretende com essa moral, certo? Então, nós estudávamos aqui, a moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos, que ela se propunha regenerar. Tá vendo? A gente já vai ver, desde o início, a aplicação dessa palavra. Por que a palavra de Deus nos é colocada? Justamente para nos ajudar nessa caminhada evolutiva. Ajudar esses espíritos, aqui ele vai colocar os povos semi-selvagens a se aprimorar e, aos poucos, ir se regenerando. Esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo, que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar ao inimigo. O que ele está nos dizendo aqui? Que essa moral que Moisés traz lá no início dos tempos, ela se propõe a regenerar justamente com o foco e objetivo daquele povo que existia naquele momento. Então, o que se percebe? O materialismo daquele povo, ele tinha que ser colocado nessa conta, ele tinha que ser levado em consideração. Porque nós não tínhamos, naquela época, a capacidade ainda, nós não tínhamos ainda começado ainda a romper esses laços do materialismo para poder entender essa moral cristã da forma mais pura. Então, o que Deus faz? Coloca elementos materiais dentro dessa moral para que o povo pudesse dar esse primeiro passo em direção à luz. Certo? Então,
Aqui ele fala dos holocaustos, de perdoar o inimigo, porque o materialismo arraigado nesses povos primitivos, ele não permitia ainda assim ensinar qualquer tipo de moral sem esses elementos do materialismo. Então, nós dependíamos ainda naquele estágio evolutivo de algo tangível, de algo que convergisse para esse materialismo que nós já tínhamos e que era muito arraigado. Certo? Hoje em dia, como que é? O materialismo ainda é bastante arraigado, é um dos problemas que nós aqui encarnados, a humanidade, ainda tem bastante dificuldade de se livrar. Essa parte, por exemplo, do perdão que nós devemos aos nossos inimigos, ela ilustra bem, nós temos dificuldade nisso, por quê? Por conta desse materialismo que nós vimos carregando durante os séculos aí, e os milênios, dentro dos nossos espíritos, certo? Então, essa questão de que aquele povo precisava dos holocaustos e que a gente não conseguiria ainda entender que se devesse perdoar um inimigo é por conta desse materialismo. Então, Deus nos permite que sejam colocados elementos dentro dessa lição nova que vem, dessa palavra nova, da moral que Moisés vem ensinar, para que nós pudéssemos compreender do nosso ponto de vista completamente limitado, certo? Isso vai mudando. Nós passamos ali, ó, só recapitulando, ó, que eu disse no início do nosso estudo de hoje. Ó, o capítulo 1, ele é muito bem construído, assim como todos os capítulos do Evangelho, né? Mas ele nos traz primeiro a moral de Moisés, o Cristo, o Espiritismo, depois traz a aliança da ciência e religião e depois vem nos trazer a nova era. Por quê? Tendo essa evolução do ensinamento, a gente consegue chegar a vislumbrar essa nova era. Por quê? Porque aqui, na nova era, se está falando em aplicação de Moisés, Cristo, Espiritismo e dessa aliança da ciência e religião. São esses 4 itens anteriores que nós estudamos que vão levar a essa nova era. Não existe nada de mágico e nem um pulo, um salto evolutivo com relação a isso, né? Nós precisamos passar por cada um desses pontos para que nós possamos ter a compreensão intelectual e moral que nos permite vislumbrar essa mudança que ele vai falar nesse capítulo da nova era, certo? Então, continuando aqui de onde a gente tinha parado. Ô, Wellington. Notável... O Wellington, tem gente querendo entrar aí, sabia? Eu parei porque disse que estava sem o link, não estava dando certo. Eu até botei o link lá no grupo, saí para colocar o link. Aí eu não sei se o pessoal não está conseguindo entrar. Janete ligou. Agora apareceu aqui. É que quando alguém pede para entrar lá, aparece para mim aqui. Aí agora não tem. A Lúcia estava clicando no link agora, porque ela entrou na reunião. Mas aí, conforme o pessoal for aparecendo aqui, eu vou permitindo aqui. Ah, tá certo, então. É porque, Edna, eu entrei no link passado. Eu não vi. E hoje, aí eu fui no da segunda-feira passada e entrei. Aí eu disse, será que funciona? Aí, quando o link é sempre o mesmo, viu? Aí por isso que ele não colocou porque é o mesmo, foi o que eu imaginei. É porque assim, o pessoal que não tem o costume, aí porque Patrícia colocou, mas Patrícia colocou nos grupos da casa. Aí o pessoal disse, mas tem gente no estudo. Aí eu coloquei agora, vamos ver se vai dar certo, né? Você já colocou lá no grupo nosso, então, Edna? Eu já ia copiar ele e colocar aqui, mas acho que você já colocou lá, né? Se tiver alguma dificuldade aí, vocês me falam, que aí eu estou com o computador aberto na outra tela aqui no WhatsApp, eu consigo mandar mensagem para o pessoal lá. Então, se alguém estiver tendo dificuldade, pode chamar lá, que eu vou atualizando aqui. Bom, mas vamos lá, voltando aqui para o nosso estudo. A gente falava que é notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava imoralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Justamente confirmando o que a gente estava dizendo. Nessa moral que Moisés veio nos apresentar, esses elementos materiais, como, por exemplo, e é o exemplo utilizado no próprio Evangelho,
do Holocausto, esses itens materiais são colocados dentro da questão da religião. Por quê? Porque nós precisávamos, não é porque a religião precisa disso, não é porque Deus precisa do Holocausto para poder fazer alguma coisa, para poder confirmar a nossa fé. Tá? Nós que precisávamos naquele momento, como se diz ali no texto, né? Que a inteligência era muito atrasada e a moralidade não tinha convertido ainda sobre o império de uma religião inteiramente espiritual. Ou seja, a nossa moralidade estava caminhando a pequenos passos naquele momento e a inteligência ainda era pouquíssimo desenvolvida com relação a hoje, por exemplo. Então, nós precisávamos desses elementos de materialismo dentro da religião, porque uma religião puramente espiritual, naquele momento, não atenderia às necessidades do povo ainda pouco evoluído nessa questão de moralidade, certo? Então, por isso que esses elementos mais materialistas são introduzidos ali por Moisés. Era-lhes necessário uma representação semimaterial, qual a que apresentava, então, a religião hebraica. Porque existiam os dogmas, os costumes, aqueles fatores externos que se demonstrava a religião ainda e a fé. Por quê? Porque Deus tinha essa necessidade? Não, gente, nós precisamos parar com essa questão de colocar algumas qualidades humanas num Deus que é eterno e que é perfeito e absoluto. Tá? Deus não precisa dessas manifestações externas. Ele precisa o quê? De que a palavra entre no nosso coração e, por meio do nosso amor e das nossas atitudes fraternais, a gente consiga comprovar e, aonde quer que a gente esteja, dar testemunho da nossa fé. Tá? Sem qualquer ostentação externa dessas atitudes. Porque o amor que vai contar, e a gente, como espírita, a gente tem que saber disso, a gente é obrigado a entender isso, que o amor que vai contar para a nossa salvação é aquele daqui de dentro, que a gente consegue emanar. Não é o amor sobre o qual a gente fala. Ou seja, eu estar aqui hoje, apresentando esse estudo para a gente, para mim, espiritualmente, só essas palavras que saem da boca aqui, muda o quê? Nada. O que tem que mudar? Atitude, pensamento, a frequência vibratória do espírito é que tem que mudar para acontecer essa evolução. Tá? Mas aqui está falando dos povos da época. Então, os holocaustos, eles falavam aos sentidos, no mesmo passo que a ideia de Deus lhe falava ao espírito. Então, havia a necessidade de algo que tocasse aos sentidos, por conta do materialismo. Porque nós não conseguíamos ainda vislumbrar e visualizar algo que fosse inteiramente espiritual. Tá? E a ideia de Deus falava ao espírito. Então, essa ideia foi sendo incutida ao longo dos séculos, e a gente foi cada dia mais percebendo essa ideia, tendo capacidade de a compreender e aplicar, para que a gente pudesse se livrar dessas questões mais materiais, certo? O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Então, o que a gente percebe? Aquela fala de Cristo, de que eu não vim mudar a lei, mas fazer com que ela se cumpra, dar-lhe cumprimento, ela traz uma ideia de que não, nós vamos continuar seguindo a mesma linha de raciocínio, tudo que a gente seguia até aqui, mas, na verdade, não, é com relação à lei divina que ele fala. Então, a lei divina, ela realmente é imutável, mas ele vem e modifica a questão da moral para modificar a conduta dos homens e que, para depois que essa conduta estivesse melhorada e estabelecida, pudesse mudar a lei. Mas aí a gente não está falando de lei, não tem como falar de mudar a lei divina. Tá? Isso a gente tem que ter bem entendido e bem esclarecido também. A lei divina, ela é uma só e ela não muda. Tá? O que se muda são as leis nossas aqui, as leis de organização. E se a gente pegar da época de Cristo, falando de lei, legislação aqui dos povos encarnados aqui, não de lei divina mais. A gente consegue perceber na prática, historicamente falando,
que após a passagem de Cristo pela Terra, essas leis começam a se tornar mais fraternais, pouco a pouco. Muitos dos juízes que hoje atuam, por exemplo, os operadores do direito, seja promotor, seja advogado, seja lá os auxiliares da justiça, hoje em dia a gente não para muito, como a gente vive muito no automático, a gente não para muito para pensar nisso. Mas foi lá atrás, na vida de Cristo, que as leis de hoje começaram a ser modificadas. Por quê? As leis da época até então, e que Moisés trazia, né? Era aquela lei do olho por olho, dente por dente, né? Que ainda tinha um resquício de vingança divina que se aplicava nessa lei. Porque isso falava aos sentidos daquele povo. Aí Jesus vem nos dizer que, né, na época de Moisés, se uma pessoa for te causar um prejuízo, você pode ir causar um prejuízo para aquela pessoa, certo? Pode cobrar aquela pessoa. Jesus já vem modificar isso de uma forma intrínseca. Ele vem nos dizer, se alguém te tomar a túnica, você dá também a manta. Se alguém te ofender a face esquerda, você oferece a direita. Se alguém te ofender a face direita, você oferece também a esquerda. Não há de ter vingança na conduta do homem, porque todos somos irmãos, né? Então, essa doutrina evangélico-cristã da moral de Cristo é que traz essa mudança. É um caminho assim, é uma escada que nós estamos aos poucos, né, galgando ali os degraus, mas é ela que há de renovar o mundo. Porque aproxima os homens e torna eles mais irmãos. Então, o que a gente vê, e Haroldo fala muito sobre isso? No mundo regenerado, as nações serão mais fraternais, as leis serão mais fraternais e solidárias. E nós vemos isso nos dias de hoje, a questão da legislação ser mais voltada ao lado humano dos seres a que essa legislação vai se aplicar, certo? Então, é justamente isso que é a mudança que traz dessa moral cristã. Essa moral cristã que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. Então, essa solidariedade comum é justamente isso que Haroldo cita. É uma solidariedade que ela já não é mais essa solidariedade limitada que nós temos simplesmente entre irmãos, né? Porque essa solidariedade nossa, inclusive, ela ainda é muito limitada, porque a nossa solidariedade hoje, ela tem muitos limites, porque ela é limitada pelo gosto do outro, pela preferência do outro, pela opinião do outro. Nós não temos solidariedade ainda com aqueles que pensam diferente da gente. E essa solidariedade, como está bem no texto ali, caridade e o amor do próximo, estabelecendo entre os humanos uma solidariedade comum. Entre os humanos. Então, se todos são humanos, todos têm que ter essa solidariedade comum. Independente do partido político, do time que torce, da música que gosta, da religião, essa solidariedade comum é entre os humanos. Então, ele utiliza o termo humanos aqui para a gente ter uma noção da grandeza geral dessa solidariedade e do amor e da caridade. De uma moral, enfim, que há de transformar a Terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Mas não é porque serão trazidos outros espíritos para aqui habitar, porque nós nos tornaremos esses espíritos. Acontece também, e hoje em dia a gente tem esse esclarecimento, desses espíritos superiores, eles aqui ingressarem encarnados em missão para ajudar nessa evolução. Por meio do quê? Do exemplo da aplicação da moral cristã, do amor ao próximo aplicado e do testemunho. Certo? E a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Então, por que Deus se utiliza dessa alavanca somente agora? Justamente por conta disso, porque agora nós já estamos começando a ensaiar, vamos dizer assim, os primeiros passos para se libertar realmente desse materialismo que é tão intrínseco ao ser humano ainda.
do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Certo? Então, o Espiritismo é essa alavanca que é utilizada por Deus para fazer a humanidade avançar, porque agora nós alcançamos um patamar intelectual um pouco mais elevado, estamos ainda engatinhando na questão moral, mas já tem sim uma luz, assim, bem lá no fim do túnel, do que quer dizer essa moral. Certo? Então, agora nós estamos um pouquinho mais preparados do que na época de Moisés. Então, por isso que esses ensinamentos vão sendo, pouco a pouco, inseridos na humanidade. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Ou seja, a quem cabe essa evolução? Não é aos espíritos superiores, é a cada um de nós, os espíritos de terceira ordem, que cabe a cada um fazer a sua reforma íntima e pregar, por meio do testemunho e do exemplo, essa reforma para aqueles que têm um pouco mais de dificuldade. E, na verdade, são todos nós, né? Todos nós temos essa dificuldade com relação à moral. Se não tivéssemos, não estaríamos aqui encarnados. Isso é uma certeza. Então, essas ideias têm de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Aqui é um ponto importante da gente se atentar. Por quê? Essas ideias de liberdade que ele fala aí, é as ideias de liberdade já prescritas em lei, é as ideias de liberdade pregadas pelas nações, pelos povos, que elas foram se desenvolvendo com o romper dos séculos. E nunca sem muita luta. Sempre quando surge uma ideia nova, há obstáculo para que essa ideia se desenvolva. Então, hoje, quando a gente vê isso, pessoas ainda serem contrárias a essa ideia do amor e tudo, porque isso não funciona, é completamente normal. Toda ideia no seu ninho, ela vai enfrentar dificuldades, porque de início essas dificuldades já têm que ser grandes para que essa ideia se desenvolva de uma forma saudável e concreta. Porque aquela ideia que ela passa sem qualquer tipo de obstáculo, ela não gera a mudança que se deve gerar. E ela se torna também volátil, né? Porque a qualquer momento, se é uma ideia que não enfrentou esses obstáculos, essas lutas, a qualquer momento vem uma ideia nova e a substitui sem qualquer dificuldade. Então, não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas, que é o que a gente está dizendo. Isso aí, historicamente, a gente consegue observar. Né? Não, aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. E esses abalos, essas discussões, provam a força dessas ideias. Por quê? Por que se tem que ter, inclusive, esses abalos e discussões? Nós vimos isso lá na introdução do Evangelho do nosso estudo aqui. Essas discussões, elas têm que colocar à prova essas ideias para que elas se provem reais. Aquelas ideias, né, como a gente viu ali, da forma que foi codificado o Espiritismo por Kardec, né, a codificação como ela aconteceu, elas tinham que passar por essas provas. Porque essas discussões, elas servem até como um filtro, porque aquelas ideias que não encontram correspondência, as ideias espíritas mesmo, vamos dizer, que não encontram correspondência na mensagem geral passada pelos espíritos superiores, elas morrem, elas definham e morrem, né? Elas ficam isoladas, podem até atingir uma certa população, um certo povo, mas elas ficam isoladas porque elas não encontram reverberação no geral. Então, quando há algum abalo e alguma discussão que coloca em xeque essa ideia, atrai, inclusive, a atenção de outras pessoas. Porque as pessoas... Isso força o raciocínio, né? Ora, mas espera aí. Tal pessoa está colocando aqui que essa ideia talvez ela não seja verdadeira por conta de X, Y e Z. E aí, isso força que se tenha esse raciocínio que vai ou confirmar ou refutar de vez essa ideia.
Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. O Espírito Israelita, Mulhouse, 1861. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, que era o Cristo, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Por quê? O que a gente viu logo após o Cristo? Perseguição ferrenha àqueles que ousavam, naquela época, divulgar as ideias cristãs. Daquele ponto de vista daquela época, era uma visão até bastante pessimista, porque era muito, muito, muito perseguido. Só que a gente vê, e aqui eu vou citar Paulo, tá? A gente vê que essa perseguição, o que ela acabou fazendo? Ela foi uma ferramenta para difundir essa ideia para novos lugares. Porque começava-se uma perseguição, por exemplo, começou lá uma perseguição mais ferrenha ali na região de Jerusalém. Aquelas pessoas que divulgavam essa ideia, o que eles tiveram que fazer? Fugiram para Samaria e lá começaram a pregar. Então, e se não fosse por essa perseguição, talvez não estaria circunscrito ainda até hoje a um povo específico ali de uma certa região? Pode ser que sim. Pode ser que, se não colocada à prova essas ideias, a moral cristã, ela não florescesse tão forte como foi. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão, sede firmes. O que é isso? É uma mensagem que nos prepara, ó. Vai ser difícil, vai ser uma caminhada árdua, ferrenha, mas é porque isso vai abalar o mundo como um todo. E Cristo abalou o mundo como um todo. Por isso que essas ideias foram tão perseguidas, porque mudou totalmente. Por que o Império Romano se sentiu tão atingido pelas ideias do Cristo que apenas pregava o amor e o perdão? Vocês pararam para pensar nisso já? Gostaria da ajuda de vocês aí. Por que vocês acham que naquela época incomodou tanto a ponto de Jesus ser crucificado por pregar somente ideias de amor ao próximo, de caridade, de perdão, de fraternidade? Colocar na mente daqueles povos a ideia de uma família universal. Né? Por que isso incomodou tanto? Vocês sabem dizer? Edina, pode falar. A gente sabe que o papel de Moisés foi esse, né? De preparar a vinda de Jesus, de colocar, por meio da dureza, por conta do nosso, como se diz, baixo teu espiritual, que a gente não tinha a dureza do coração, então a forma que ele encontrou foi essa, né? Como você colocou, né? Como a gente é ligado muito no material, então até a forma de louvar era também material, né? Que é a questão de oferecer as oferendas, os animais, a ovelha, o carneiro. Então, assim, era a forma que, como se diz, que satisfazia, né? Naquela época. E aí vem Jesus, né, com toda a sua brandura de amor, colocando a forma diferente. E assim, a gente sabe que naquela época, como se diz, né, Pilatos, ele tinha aquele poder, mas era um poder temporal, né? E assim, ele, eu acho que, na essência, ele tinha medo, né, de perder aquela sua governança, né, por conta lá de Roma, e aí optou por crucificar Jesus. Mas aí ele via
ele não via, como se diz, um perigo na questão de tomar o trono dele, o poder dele, mas ele viu, como se diz, a paz que Jesus tinha, a simplicidade, mesmo ele com mãos amarradas, ele se sentia liberto. Então, assim, o poder que Jesus tinha, né, de estar ali com aquela serenidade, respondendo aquelas perguntas, né, eu acho que é uma conquista mesmo dessa paz, que eu acho que ele não conseguia, né, ver isso. Sim. Edina, você foi cirúrgica, você tocou num ponto aí que é crucial, o medo que isso causou. Porque era até então desconhecido, né? Essa Cristo, como governador planetário aqui da Terra, ele tinha uma autoridade que vinha de si mesmo e de Deus. E para esses impérios, na época, a autoridade vinha do império. E o império, ele conquistava através do medo. E aí vem uma pessoa que tem autoridade em si mesmo e que não tem medo do império. Então, isso causa um medo muito grande. Janete, pode falar. Boa noite. Boa noite. Também tem assim, tudo bem que Jesus veio pregar o amor, né? Mas a gente tem que ver que Jesus, na época, para os povos, ele também era um revolucionário. Ele não só queria pregar o amor, como queria libertar, né, as pessoas, os oprimidos. Né? Ele queria mostrar, através do amor, mas também que libertar da escravidão, né, da opressão, mostrar que somos iguais. E o reinado, as pessoas de poder, jamais, né, até hoje, não querem dizer que somos iguais, que somos da mesma essência. Como compreender isso? E aí sim, o medo de perder o reinado, o poder, né? Então, assim, por isso que houve tanta perseguição, porque tudo que tem novo, né, mostrando talvez até a realidade, gera conflitos. Edina, já vou abrir a palavra para você, só vou complementar uma coisa aqui. Esse medo que eu disse aí é uma questão também que Jesus, através do próprio exemplo que ele deu, ele retira esse medo. E esses impérios eram construídos em cima do medo. Eram construídos em cima da dor e do medo. Por quê? Se matava, queimava, torturava, crucificava, enfim. Tudo isso para impor uma ideia. Só que aí Jesus vem e diz, pode acontecer o que for que tiver que fazer com o meu corpo, porque o meu espírito é de Deus. Então, não interessa se vai ser crucificado, se vai queimar. E quantos outros a gente não viu que passaram, né, dos apóstolos mesmo, né, eles foram, né, na sequência ali, passando por vários martírios por conta disso. E eles enfrentavam isso sem medo. E aí aquilo começou a causar medo no império, porque, cara, como que eu vou controlar um povo que não tem medo mais do que eu faço com o corpo deles? Vocês já pararam para pensar nesse dia? Isso causa um terror, um pavor no império, porque eles vão divulgar as ideias novas do Cristo, independente da gente matar, crucificar e fazer o que for. Porque eles sabem que aqui é passageiro, que a salvação é do espírito e não do corpo. Então, eles entregavam os seus corpos. A gente tem centenas de exemplos disso. Eu entrego meu corpo para que seja feita a vontade de Deus, porque a salvação não é aqui mesmo. E aí, é difícil para esse povo que estava acostumado durante os séculos a se impor pelo império do medo e da dor, do terror, encontrar com uma ideia tão forte que é capaz de fortalecer o espírito daquelas pessoas de uma tal maneira que eles não ligavam mais para o que acontecesse com o corpo. Edina, pode falar. É isso mesmo. E a gente vê que ao longo da história, no romance de... Agora eu esqueci o nome, de Pubrilentos, né, que o pessoal era levado né, para ser devorado pelos leões. Então, assim, a fé era tão grande, eles tinham tanta essa fé, né, na vida, a esperança que existia uma vida futura, que
eles entravam ali sorrindo, cantando, né? Então, assim, e Jesus, ele era esse exemplo de ser, né, integral, perfeito, porque, assim, ele veio, que essa mudança, que ele diz assim, que ele veio que veio oferecer algo a mais, né? Então, a gente sabe, Moisés vê aquela questão de dizer, não faça isso, porque isso não agrada a Deus e tem uma consequência, tem uma punição. Ele não, você não, a gente não faz isso, por quê? Porque eu já entendo que não é bom para mim, não é bom para o próximo, né? Então, assim, então, eu dizia assim, você ame aqueles que vos amam e odeie o seu inimigo. Jesus já veio com a palavra diferente, né? Ame o seu inimigo, mas para isso a mudança ela tem que ser interna, né? Como se diz essa essência. Então, essa transformação, como você diz, da questão da moralidade, da conduta moral. Sim. E a gente vê que demora, né? E quantos séculos ainda não se estendeu essa questão do império sobre o medo, e até hoje nós temos ainda esse império do medo, e aos poucos é que a humanidade vai se libertando disso. Então, aquela parte ali, ó, reboará o trovão, sede firmes, até hoje isso é real. E principalmente agora, nessa transição planetária. Porque o que a gente está vendo no mundo agora? Está nos parecendo que estamos caminhando para o caminho do bem, ou parece que tudo quanto é coisa de ruim está acontecendo de uma vez para causar uma mudança aí mais concreta? É justamente essa segunda opção que a gente vê hoje em dia aí, ataques de tudo quanto é lado. As pessoas não conseguem mais se entender e dialogar a respeito de nada. Nós vimos na semana passada aí uma pessoa sendo morta por conta das ideias que pregava, por pregar o evangelho em que ele acreditava. Porque aquilo ali ofendia uma outra pessoa a ponto daquele irmão querer matar ele. Então, e isso é só um caso isolado? A gente vê isso direto. Quantos ataques aí que não tem de violência por conta de religião diferente, de partido político diferente, de time de futebol diferente, nós vemos ainda a violência florescendo. Mas a gente sabe que reboará o trovão sede firmes, ou seja, é assim e tem que ser assim. Para essa mudança alcançar mesmo o alicerce da humanidade, ela tem que tocar profundamente nos corações. E como se toca profundamente nos corações de uma população encarnada que ainda é extremamente materialista? Tocando nos sentidos. Então, esses sentidos têm que ser tocados de uma forma a causar um constrangimento ali, tal que a gente queira essa mudança. E aí ele continua ali, ó, o espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. E estáis certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. Tão grande e útil é esse objetivo que, por muitas vezes no nosso dia a dia, a gente não consegue vislumbrar ainda se nós estamos caminhando ou não para esse objetivo. Porque a gente teria que ter uma visão menos limitada para poder enxergar lá na frente o que vai acontecendo. E, infelizmente, a gente não tem, a gente está preso no agora. A gente está preso nas nossas tarefas diárias, na nossa rotina corrida, no nosso cotidiano, na nossa família, no nosso pequeno círculo de pessoas. E aí a gente não consegue ter uma visão mais geral e mais ampla. E ele vai mais além. O vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Ou seja, a ciência ela ainda era desenvolvida justamente com base, e tudo, né, se a gente pegar ali daquela época, tudo era desenvolvido à base do que é de ordem material. A própria religião, que nós exemplificamos aqui nesse estudo, era desenvolvida ainda com uma base material e com alguns pontos que tocavam os sentidos, porque senão a gente se perdia mesmo, a gente não conseguia enxergar um objetivo útil naquilo. Mas, conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Por quê?
causava essa evolução da ciência, um bem-estar material, que apelava mais ainda aos nossos sentidos físicos. Então, a gente achava que por ter acesso a esse bem-estar material, a gente teria que gozar mais do bem-estar material. E veja bem, não que não devemos, mas a gente deve gozar do bem-estar material com a ideia de que o nosso irmão mais necessitado também tem que ter acesso ao mesmo bem-estar material. Por quê? Porque senão isso redunda... Por que ele diz ali que redundava em proveito do espírito das trevas? Porque redundava ao prazer. A satisfação dos instintos materiais. Certo? Isso atinge o quê? O orgulho e o egoísmo. Se há, hoje em dia, bem-estar material disponível, eu quero acesso a todo esse bem-estar, mas só para mim. Porque eu quero ainda ser superior ao outro, ainda que seja de forma material. E aí ele vai esclarecer essa questão. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, há passados que são 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre e vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sobejamente. Dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não seres derrubados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Nós temos que saber que nós vamos enfrentar essas lutas aqui, e para que o planeta se transforme, há de ter essa transformação íntima de cada um, e que nós não devemos, né? É óbvio que agora a gente verifica isso muito aguçado na nossa sociedade, a questão da satisfação dos prazeres materiais, sem qualquer limite. Vocês percebem? Vocês conseguem perceber que o que se prega hoje em dia é a satisfação daquilo que eu quero fazer, não importa qual a consequência que isso vai gerar, nem em mim, nem no próximo. Se eu quero fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Por exemplo, vou utilizar só um exemplo aqui que eu já ouvi isso de Haroldo explicando, que hoje em dia até a questão da igualdade da mulher, ela é deturpada ali, porque o que se via antigamente era que o homem podia fazer o que ele bem entendesse e que a mulher era submissa. Mas aí foi se construindo uma liberdade da mulher que hoje em dia é pregada, essa liberdade, de uma forma errada, como se a mulher devesse se igualar a esses homens que a gente está falando que podia fazer o que quer, que pode trair, que pode ser ter vários parceiros, que pode ser curtir de todos os prazeres da vida, e na verdade não, tem que evoluir esse conceito de humano baseado nos homens aí, e não pregar essa libertinagem, mas sim uma liberdade fraternal. É uma liberdade de oportunidades, uma liberdade das coisas da vida nossa aqui mesmo. De trabalho, de oportunidades, de conhecimento, de poder se manifestar, de ter voz, de todos, não é só de homem e mulher, de todos os seres humanos de uma forma igual. Então, o que ele vai nos dizer com relação a essa revolução que traz essas ideias? A revolução que se apresta é antes moral do que material. Então, ela não é uma revolução com relação às coisas físicas aqui, é uma revolução interna. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas, sem grãos de areia, não existiriam as montanhas. Então, o que a gente extrai disso aqui? Cada um de nós, em qualquer ponto que a gente esteja,
por meio do nosso testemunho, por meio das ações que a gente faz do bem, nós nos tornamos um grãozinho de areia. Mas que juntos esses grãos de areia, eles formam as montanhas. Assim, pois, que essas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. Porque nós somos pequenos, a humanidade ela não vai se transformar sem que cada um dos pequeninos mude o seu coração. A cada um a sua missão, é o que ele diz ali, e a cada um o seu trabalho. Então não existe essa questão de que, mas se eu quiser mudar realmente, eu tenho que fazer uma obra gigantesca e magnífica. A obra gigantesca e magnífica, ela é feita dentro do seu coração. Porque onde você é colocado, e hoje em dia nós sabemos que há todo um complexo planejamento encarnatório, aquele meio em que você é colocado é ali que você tem que dar o testemunho. E às vezes não vai ser, na maior parte das vezes, para uma multidão de pessoas. E sim para aqueles 5 ou 6 ali que são o seu convívio diário. Porque essas pessoas a gente consegue realmente tocar. Por quê? Porque essas pessoas que são as do nosso convívio diário, elas sabem o quanto que a gente é imperfeito, e a partir do momento que a gente conhece a palavra e começa a aplicar na nossa vida, a mudança gigantesca que faz. Então, isso faz criar um desejo de conhecer mais nessas outras pessoas. Por quê? Na multidão, você vai tocar, mas por mais que você tenha o dom da palavra e tudo mais, você não vai tocar por meio das atitudes, porque eles não convivem com você no dia a dia. Você vai exemplificar e vai falar, mas eles não vão ter acompanhado essa mudança. Eles não vão ter acompanhado, por exemplo, vou utilizar o meu exemplo, o Wellington pequenininho lá, que só vivia de coisa errada, que não dava nenhuma atenção para as coisas de Deus, se modificar e hoje em dia poder ter isso como vivo na sua vida. Mas essas pessoas que conviveram comigo, elas conseguem acompanhar isso aí, e isso toca. Isso gera, além dessa vontade, e ainda que não seja essa vontade, pelo menos um pouquinho de curiosidade gera. Porque, a gente começa, e eu vou utilizar o exemplo nós espíritos aqui, a gente começa no centro, tal, e a gente começa a ouvir a palavra, e aí a gente começa a meditar nessa palavra, a gente começa a entender um pouquinho dessa palavra, a gente começa a colocar ela um pouquinho em prática e vai gerando uma mudança. Humilde, modesta, pequena, vai indo. Vai gerando cada vez mais mudança. Certo? Aquelas pessoas que conviviam com a gente, que acompanharam o antes e o depois, e vai falar que isso nunca aconteceu com vocês, gera uma curiosidade. Fala, não, mas cara, eu quero ir nesse centro que você vai, porque eu vi que você mudou. Eu vi que não é só palavra, né? Que você realmente tem objetivos, tem intenções, pensamentos e atitudes diferentes. Eu quero conhecer esse lugar também, que eu quero saber o que acontece lá. Ué. Então, pelo menos, ainda que seja pela curiosidade, toca, esse testemunho toca. Então, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia. E é justamente esse testemunho, né? Mostre-se que você está mudando. Porque aí, de grão em grão, é que passa a existir a montanha. Assim, pois que essas palavras somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república, e imperceptíveis animálculos não elevam continentes? Vocês não sei se vocês têm conhecimento disso, mas vocês sabem que um ninho, aquela casinha de formiga que a gente vê um buraquinho ali, muitas vezes por baixo da terra, uma colônia inteira de formigas pode ser do tamanho do estádio do Maracanã. E é isso que ele está exemplificando aqui. Não constrói a formiga o edifício de sua república? E imperceptíveis animálculos não elevam continentes? Gente, hoje em dia é comprovado. A abelha, aquele animalzinho desse tamanho aqui, se tirar ela do planeta, acabou a vida. Então, olha como que Deus nos exemplifica. E a gente estava vendo agora há pouco, no parágrafo passado ali, sobre o Espiritismo, ele se baseia nas leis da natureza. E essas leis da natureza, a gente comprova elas diariamente.
E a gente já falou isso aqui nesse estudo, no estudo de Quarta, que aquele que quer realmente observar as leis divinas, é só observar as leis da natureza. A importância que um animalzinho, que muita gente não dá atenção, que é a abelha, a importância de uma formiga, para a vida humana. Às vezes a gente acha que, né, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente depende desses animais fazerem o trabalho dele para que a gente possa fazer o nosso. E essa mensagem final desse parágrafo, ela é de uma esperança enorme. Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, somos todos nós. Que não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para frente. A lei dos mundos é o progresso. Então, tudo está evoluindo, tudo está progredindo, ainda que a gente não compreenda e ainda que a gente não consiga ver isso no nosso dia a dia. Mas tudo está evoluindo e tudo está progredindo. E é cada um o seu trabalho, é cada grãozinho de areia que é importante. Cada pequena ação nossa no bem vai fazer a diferença lá na frente. Como a gente já está no final do nosso tempo aqui, ó, eu vou deixar esse nosso parágrafo aqui para frente, nosso próximo estudo. Nós vamos continuar, então, no nosso próximo estudo, capítulo 1, Instruções dos Espíritos da Nova Era, item 11, tá? E eu gostaria de abrir agora para os comentários de vocês. O que vocês acham dessa mensagem aqui da Nova Era, dessa questão de que começou a nova cruzada e que cada um de nós é uma peça-chave importantíssima para que haja essa evolução, essa mudança no mundo como um todo. O que vocês enxergam disso hoje em dia na vida de vocês aí, de cada um? Assim, Wellington, a gente sabe que se a gente quer alcançar essa comunhão, né, com os planos mais superiores, então a gente necessita do trabalho, necessita desse esforço de mudança, né, que a gente sabe que tem o trabalho-ação, que ele transforma o ambiente, mas tem o trabalho, serviço, né, que a gente faz com amor espontâneo, que é o que transforma, né, o espírito, como se diz. E a gente sabe que, como se diz, que eu vi um senhor falando, que ele diz assim, nós já experimentamos de tudo, porque a gente já vem desde aquele tempo, com certeza nós já estivemos lá naquele tempo de Jesus, e a gente vê, que ele diz assim, nós já fomos asiático, africano, né? Já moramos em vários continentes, já tivemos pele branca, morena, negra, já, como se diz, já experimentamos de todas as paixões. Então, assim, aí ele fala, e aí, o que é que a gente precisa mudar? Né? Porque a gente vem, né? Quer dizer, hoje a gente somos esses, né, esses que eu acho assim, porque na medida que você tem esse conhecimento da doutrina espírita, a gente tem, como se diz, a certeza que a gente está escolhido, foi os escolhidos, né, para receber, né, essa mensagem da doutrina espírita. E assim, a gente vê que é um oceano de bênçãos, mas muitas vezes é como tem um menino que diz assim, a gente vai lá e só lava as mãos, nessa imensidão de conhecimento, né? Muitas vezes a gente finitude do conhecimento, a gente pega uma porçãozinha pequena, né? Justamente, esse oceano, em vez de você entrar, se banhar, não, você vai lá e só lava as mãos e sai. Então, assim, a gente precisa realmente dar esse salto, né? Se realmente a gente fica assim, porque a renovação já está em curso, né? Então, assim, o que a gente tem que realmente ir atrás é de mudar essa nossa conduta moral, né? Do que a gente está sentindo, nos conhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações, para poder realmente a gente trabalhar. Né? E não se culpar, mas a gente abraçar. Né? Então, eu sinto isso, então eu reconheço que ainda sinto isso, que sou assim, mas eu não vou ficar assim para sempre. Então, eu posso mudar, né? Eu posso reverter essa situação. Então, assim, vou que é trabalhar nessa mudança, né? Trabalhar nessa mudança, mas não ficar se culpando, como a gente fala assim,
há tanto tempo que eu estou no espiritismo, por que que ainda eu sinto essas coisas, eu penso isso? Aí vem aquela angústia, que o povo diz que é a angústia da melhora. Mas a gente sabe que isso faz parte do processo, é normal. O importante é você não se ater a isso e dar esse passo. Isso é muito importante, Edina, porque essa fala sua vai muito de conta com o que a gente vai estudar no nosso próximo estudo aqui, ó. Porque ele vai falar de Santo Agostinho agora. Né? E você disse, né? Nós já falamos, né, de diversos cores, a gente já experimentou diversos obstáculos, assim como a gente já se entregou a diversos prazeres. E essa questão da gente já ter tido acesso a diversas coisas é justamente para desgastar esse sentimento e a gente começar a perceber que não é aí que mora a felicidade. Não é aí na satisfação dos prazeres dos nossos sentidos aqui que a gente vai encontrar algo que nos preenche. Porque isso aí, e muitos dos espíritos ali mais arraigados assim no ódio, pelo tédio que eles acabam buscando essa mudança. E por que eu te digo que isso está totalmente no mesmo sentido do que a gente vai estudar? Ó, se você pegar esse parágrafo aqui, ó, quando entregue aos maiores excessos, aqui, mais uma vez, ele está falando de Santo Agostinho, tá? Quando entregue aos maiores excessos do paganismo, né, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava alhures, ou seja, em outro lugar, que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Então, nós temos que passar ainda por essa satisfação dos prazeres, para a gente ver que aquilo ali é totalmente vazio, e conseguir ainda que seja por meio do tédio de ter, né, porque existe até uma frase famosa, né, que o ser humano ele vive entre a ânsia de possuir e o tédio de ter. A ânsia de querer ter e o tédio depois que já tem. O que isso nos demonstra na prática? Né? E isso é muito real na vida de hoje em dia. Né? A gente quer ter um carro determinado. Vai, faz todo o esforço, sonha com aquilo, batalha, luta, consegue. Daqui a um tempo, pode ser o carro que for. Daqui a um pouquíssimo tempo, já não satisfaz mais aquilo, já se torna comum. Enquanto é sonho, enquanto você está buscando, nossa, parece que é tudo na vida. Quando você consegue, você vê que é vazio. E aí vem um novo desejo. Ah, não, mas agora eu quero ter sei lá, um outro carro, uma casa melhor, uma coisa assim. E a gente vai mudando o nosso objetivo de prazer em prazer momentâneo. Até chegar ao ponto que a gente fala, que a gente para pensar e tem um pouquinho de bom senso e fala, mas eu vou ficar a vida inteira assim? Eu vou ficar a vida inteira igual um cachorro perseguindo o próprio rabo, porque aí na hora que você consegue pegar, você não sabe o que fazer. Você já viu o cachorro correndo atrás do carro? Se você para o carro, ele fica totalmente perdido. Ele fala, nossa, eu estava correndo totalmente atrás disso aqui, mas agora eu alcancei, tem graça mesmo. E assim caminha a humanidade. E isso é necessário para que a gente possa perceber que não é aí que está o segredo da felicidade que a gente busca. Não é aí nesses prazeres que a gente vai achar o que preenche esse vazio que todos nós temos interno. E às vezes a gente para e medita e fala, mas qual que é o objetivo disso tudo aqui? Por que eu estou aqui? O que eu tenho que fazer? Tem que haver, e é justamente isso, essa singular vibração que faz a gente voltar a si e compreender que a felicidade está em outro ponto. E aí a gente começa a buscar qual que é esse outro ponto, começa a buscar entender onde é que está, onde é que a gente está errando, por que a gente está vivendo em ciclos. Mas aí tende a ver, ainda a gente tem que passar por essa satisfação dos prazeres da carne, porque senão a gente vai ficar eternamente achando que é nos prazeres da carne que a gente vai achar a felicidade e o sentido da vida. Mas aí, isso aí é um assunto para o próximo estudo. Não vamos dar spoiler aqui, que na semana que vem a gente volta daqui e continua o nosso estudo. Alguém desejaria fazer a nossa prece de encerramento? Vamos lá, gente, vamos participar aí.
Hoje minha mãezinha não pôde participar também, porque ela teve um compromisso, mas no estudo da quarta-feira ela já volta, tá? Alguém ou vai ter que ser eu mesmo? Vamos fazer então o nosso encerramento aqui. Bora, eu faço, Wellington. Você faz? Eu faço. Opa, que maravilha. Então vamos lá. Mas a menina faz prece linda aí, Gilceia, Janete. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, em agradecimento por mais uma noite maravilhosa de estudo. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua paz e nos mantenha, né, nesse interesse, nessa vontade, nesse esforço de aprender, né, sobre as leis divinas, de aprender sobre os ensinamentos de Jesus, para que a gente possa trazer esse conhecimento, esses recursos espirituais como instrumento para a nossa transformação moral. Então, que Jesus nos dê uma boa noite de sono, de refazimento, né, que abençoe cada um que está aqui presente, seus lares, seus familiares, e aqueles que não puderam estar conosco por algum motivo, que eles também recebam, Senhor, essas energias salutares e benfazejas. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma boa noite. Que assim seja. Que assim seja. seja. Boa noite a todos. Assim seja.